Boa noite a todos. Eu sou Luísa Bastos, sou voluntária do Grupo Espírita Razim, entre outros centros, e venho hoje para dar a aula 108, o cristão no meio religioso e no meio profano. Então, primeiramente, vamos agradecendo a Deus por todo amparo recebido e que possamos ser intuídos, inspirados, para que possamos ter o melhor aproveitamento dessa aula. Graças a Deus. Então, vamos lá. Então essa aula hoje, ela é muito importante por quê? Porque ela vai fazer uma reflexão sobre quem somos e aonde estamos, né? Então já estamos no finalzinho do curso, faltando apenas 10 aulas para terminar, né? E a gente precisa sempre fazer essa reflexão de como que estamos sendo cristãos, né? E onde estamos sendo. Então, vamos começar então. Esse objetivo é essa consciência da necessidade de aprender a ter essa vida cristã no mundo profano também, né? Então, é como que a gente é cristão em todo lugar que a gente vá. Então, é estar no mundo, mas não pertencer ao mundo. Vamos falar também sobre que a gente não deve se isolar do mundo profano, para praticar o Evangelho de Jesus. Então, como que a gente vai? Vou dar as dicas hoje. Então, vamos começar pensando no meio religioso. O meio religioso é onde nós estamos nesse momento, por exemplo, né? Estamos fazendo essa aula, né? Quando a gente vai tomar um passe, né? Quando a gente faz já os trabalhos na casa espírita, então é neste meio religioso que a gente está falando, né? Até o WhatsApp, grupo de WhatsApp de centro espírita, né? De amigos do centro espírita, esse tipo de coisa. Então, todos esses lugares são meio religiosos, né? E Emmanuel traz para a gente uma frase assim: todo trabalho idealista, realizado com o coração desinteressado, é antes de tudo a sustentação sutil para o trabalho mais profundo de transformação interior, na nossa realidade presente. O que Emmanuel quis dizer com isso? Primeiro o que é esse trabalho idealista? É um trabalho em que a gente acredita, é um trabalho que é maior do que nós mesmos, é um trabalho em que a gente se empenha para um ideal, né? Então a gente fala do ideal cristão, é quando a gente trabalha para trazer a moral do Cristo para a nossa vida. Então todo o trabalho que tem a ver com esse ideal cristão é um trabalho válido. Então, caravanas que você já deve estar fazendo, trabalhos de vibrações, todos esses trabalhos, seja dando passe, mesmo que à distância, né? Enfim, agora com a pandemia está um pouco mais complicado de ter o trabalho fisicamente, mas tem um monte de trabalho espiritual aí a ser realizado, né? Então, quando ele fala que o coração é desinteressado, quer dizer que a gente faz esse trabalho desinteressado faz para o outro, né? Sem querer retribuição, né? Sem querer receber os louros por aquilo. Então, o desinteressado também é muito importante nesse processo de trabalho. E aí ele fala todo esse trabalho sem interesse material, né, no caso, sem querer, mesmo interesses de vaidade, de ego, né? E aí ele fala que todo esse trabalho é importante, é uma sustentação para qual trabalho mais profundo? A famosa reforma íntima, que a gente fala aqui milhões de vezes na escola, não é? Mas essa transformação interior é o mais importante. Então, tudo aquilo que a gente apresenta para vocês de trabalho, de estudo, isso tudo tem um objetivo maior, né? Maior, até mesmo as caravanas, até o trabalho de caridade, que é um trabalho importante para ajudar o próximo, no fundo, o mais importante é a nossa transformação interior. Porque se a gente está lá fazendo um trabalho de caridade e não está fazendo nenhum tipo de reflexão, não está sendo grato, não está fazendo aquilo com amor, não está fazendo com doação, você não está se transformando. Então, o objetivo primordial é a nossa transformação. E essa famosa reforma íntima, né?
como que ela funciona nos trabalhos? Ela é exteriorizada sobre as formas de doação de nós mesmos. Então, quando a gente está se doando, a gente está fazendo a nossa reforma íntima também. Então vamos falar o seguinte, esses trabalhos, né, são chamados superiores, ou seja, são oportunidades que a parte espiritual nos dá de bandeja, né, nos ajuda, né, para que a gente tenha esse engajamento nessa atividade idealista, nessa nossa causa cristã. Então esses chamados superiores são importantes a gente entender dessa forma, que os trabalhos eles aparecem, os convites aparecem na nossa vida de trabalho, né? Às vezes acontece de um dirigente, um outro trabalho de outra turma que acaba convidando, olha, você não quer participar desse trabalho que está acontecendo assim? Isso é um chamado superior, né, para essa atividade importante. E aí o que acontece? Quando a gente vai trabalhar, a gente continua sendo quem? Nós mesmos. Então a gente está cheio de costumes, tendências, né? E porque a gente está o quê? A gente é espírito em evolução. Então a gente não muda só porque está trabalhando no meio religioso. A gente continua sendo quem a gente é. Se a gente é orgulhoso, a gente acaba sendo orgulhoso. Se a gente tem melindre, a gente continua sendo melindroso. Então, o trabalho o cristão, então, no meio religioso, ele, em primeiro lugar, é entender que somos todos esses espíritos em evolução. Somos todos crescendo juntos, né? Somos todos imperfeitos, né? E todo mundo está na tentativa de conquistar essa reforma íntima de migalhinha em migalhinha. E aí, como funciona? Então, as organizações religiosas, como um centro espírita, por exemplo, uma igreja, qualquer que seja a organização religiosa, primeiro, as organizações religiosas cristãs, né? Eles primeiro partem do pressuposto da célebre frase de Jesus, porque onde estiverem reunidos dois ou mais em meu nome, aí eu estarei no meio deles. Então, essa é uma frase poderosa para a gente entender o quanto que esses grupos religiosos são importantes. Quer dizer, que essa reunião é importante, né? E Jesus estará entre nós. E aí lembrando, né? Jesus não criou nenhuma igreja, nenhuma organização religiosa. Ele diz que não veio para destruir a lei, ele não criou uma nova religião, né? Então, como que para que existem então as organizações religiosas se Jesus em si não criou uma igreja, né? Depois de Jesus é que foi criada a Casa do Caminho, por exemplo, né? Então, primeiro que para a gente entender, né, enquanto contexto, né, a gente já sabe que existiram muitas lutas religiosas e reformas que aconteceram em nome do Cristo, né? Em várias épocas a gente teve cruzada. Então, quantas vezes o nome do Cristo foi mal utilizado, né? Ou foi utilizado para propósitos diferentes do que ele vinha pregar para a gente de amor, de fraternidade, de paciência, de dar a outra face, né? De ajudar ao próximo como a si mesmo. Então, como que? Então, Jesus não veio falar que eu quero a guerra, não veio dizer que uma religião era melhor do que a outra, nada disso, né? Então, o Espiritismo em si, quando Jesus veio trazendo a terceira revelação, ele traz que era para restaurar esse cristianismo na pureza primitiva, né? Então, é um momento de renovação, de voltar lá nas origens e falar, ué, o que Jesus disse, né? E vamos tentar seguir o que ele disse lá atrás, né? Não entrar nessas desvirtuações que vão acontecendo no decorrer dos séculos, né? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz para a gente as explicações do que Jesus veio nos trazer, né, por exemplo. Então, é uma explicação para entender, para incluir, né? Então, quando a gente fala do Espiritismo enquanto organização religiosa, não é para a gente ficar preso à casa espírita de pedra, né? De concreto, né? É para a gente se desprender deste conceito
e pensar nesses trabalhos que elevam, que transformam sem barreiras. Então, a partir de agora, a gente está sendo preparado para não ter mais esse pensamento de que eu preciso ser cristão somente dentro daquela casa de pedra que se chama Centro Espírita. Não. Agora estamos sendo convocados para que a gente possa estar à disposição do Cristo para trabalhar onde quiser, onde estivermos, né? Então, quando a gente já passa no exame da FTJ, a gente é discípulo de Jesus, e é a todo momento em que a gente vai trabalhar, né? A gente vai trabalhar ouvindo um amigo no serviço, a gente vai trabalhar fazendo uma vibração por ele, por exemplo, fazendo uma caridade na rua, e aí se desprendendo, então, dessa organização específica, né, do quadradinho, né, que eu só funciono de forma caridosa, amorosa dentro do centro espírita. E aí, essa vivência do Cristo em nós independe tanto do local que a gente frequenta, né? Ou do trabalho doutrinário que a gente realiza. Então, a gente se reúne, vamos lá. Então, a gente se reúne em grupos afins. O que é afins? Grupos que se gostam, grupos que têm afinidade, né? A gente compartilha os mesmos desejos de dedicação ao próximo, de estreitamento de laços de fraternidade. A fraternidade também é um ensinamento importante, né? E muitas vezes a gente só consegue mais de verdade com aqueles grupos afins, né? E aí, nesse convívio até familiar, eu não sei o grupo de vocês, mas para mim essa escola é uma família espiritual importantíssima. E o objetivo central ainda é o de nos transformarmos de dentro para fora. Então, tudo isso só serve, essa casa de pedra, só serve para que a gente conclua o nosso objetivo de transformarmos de dentro para fora. E aí, por que então precisa ter a casa de pedra? Precisa porque a gente ainda é humano e a gente ainda precisa, né, dessa decorrência jurídica, legal, social, né? E precisa seguir as leis do homem, precisa ter um lugar onde iniciar. Então, essa iniciação, esse curso de iniciação que a gente faz aqui, é para que a gente possa começar como assistido, que precisa da casa de pedra para tomar um passe, para se harmonizar, para ser bom, até que crescemos, crescemos, crescemos e chegamos naquele ponto em que a gente é bom ter a casa de pedra para de vez em quando ir tomar o passe para trabalhar, mas é que a gente já não depende mais da casa de pedra. A gente já mudou internamente. A gente já consegue, por si só, se conectar àquela casa de pedra lá, com aqueles mentores lá, porém dentro de mim, com a minha própria reforma. Tudo bem? E aí, como é que funciona no centro espírita especificamente, né? Então, depois do lar, esse convívio com os companheiros do ideal cristão é que é uma oportunidade de servir. Então, esse convívio, tanto no lar quanto lá, é que nos ajuda a servir. Como, por exemplo, foi feito na Casa do Caminho, né? Que foi criada a primeira instituição, né, de tarefa apostólica, e que qual era a missão da Casa do Caminho? Era acolher, reunir discípulos do trabalho cristão e principalmente para assistência social e espiritual. E quais são essas condições fraternas? Parece até um pouco antiquado dizer, né, que é importante qual o comportamento que a gente tem que ter dentro do centro espírita, mas é importante, né? Que a gente precisa ter respeito e carinho, desinteresse de receber algo em troca, ter as nossas energias renovadoras e curativas, ou seja, quando a gente faz com desinteresse e carinho, a gente tem as nossas energias renovadas, né? Ter equilíbrio, simplicidade, anonimato nas realizações, isso é um dever, né? Então, quantas vezes a gente já ouviu falar aqui, como que a gente faz a caridade? Tem que ser no anonimato, né? Que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Então, isso tudo são lições que a gente ainda, muitas vezes, ainda se pega, né, com dificuldade de realizar. Às vezes a gente está lá,
tá na melhor das boas intenções, fazendo o nosso melhor de doação, mas aí a gente deixa aquele rabicho escapar, aquele rabicho que quer ser reconhecido, que quer falar que faz, né? Então a gente precisa sempre voltar nessa lição do anonimato e de desinteresse, né? É importante também ter previsão e programação das funções e responsabilidades de cada um, né? Pontualidade e disciplina, aprendizado individual dos participantes nas tarefas e dali, então, quer dizer, todo o trabalho a gente tem esse aprendizado individual, em grupo, né? E ordem, disciplina, aí a gente vai ter mais rendimento como servidores, né? Então, a disciplina, 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 segundo Emmanuel, né? E aí a minha pergunta para vocês, depois eu vou pedir para a dirigente me mandar as respostas, hein? Estamos fugindo para o centro espírita? Agora, na pandemia, talvez a gente até não esteja. Mas nessa altura da aula, né, da aula 108, a gente já está bem, normalmente, a gente já está bem envolvido com os trabalhos da casa. A gente já faz vibração, já trabalha já frequenta o centro pelo menos 2 a 3 vezes por semana, não é isso? Fazendo curso de médiums, trabalhando no outro dia, e o outro dia fazendo escola, quer dizer, a gente já está bem ativo no centro espírita, fazendo caravana, pelo menos 3, sei lá, depende da turma, mas às vezes a gente vai até umas 3 vezes por semana no centro espírita. E a pergunta é: será que a gente não está só fugindo das nossas responsabilidades? Porque a gente, como eu disse no outro slide, né? A gente, depois do lar, o convívio é a oportunidade de servir. O convívio dentro do centro espírita é uma oportunidade de servir a Jesus. Depois do lar, percebe? Então, o lar é a nossa principal oportunidade de servir, né? Então, que a gente não esqueça do nosso próprio lar, da aplicação prática de tudo aquilo que a gente está aprendendo aqui, não só dentro do centro espírita, como que eu estou aplicando isso no meu lar? Né? Eu já estou conseguindo ser igual eu sou, fraterno, amistoso, tranquilo, caridoso, né? Do jeito que eu sou no centro espírita, será que eu já estou conseguindo ser no meu lar também, né? No meu trabalho? Então aqui fica uma reflexão para que a gente possa tentar cada vez mais, se a gente já está conseguindo ter um ótimo relacionamento no centro espírita, um prazer em ser melhor, em ser mais caridoso, em ser mais paciente, de entender mais o outro para não ficar de mimimi, né? Não ficar. Então é importante que a gente também tenha essa vontade semelhante no nosso lar. Né? Então, uma outra coisa importante que eu queria trazer para vocês era que os cooperadores do Cristo não nascem feitos, nem Jesus Cristo, o Cristo planetário, nosso governador do planeta, teve cooperadores perfeitos, né? Então, quiçá nós, né? Então, olha os exemplos. Simão Pedro ganhou fortaleza depois da negação, negou Cristo por 3 vezes. Tomé adquiriu confiança em seguida aos sofrimentos da dúvida. Tomé duvidou. Judas compreendeu as lições do Evangelho a preço de lágrimas. Paulo de Tarso foi recrutado ao serviço da Boa Nova num campo adverso, onde a crueldade pautava o cotidiano. Paulo de Tarso também não era bom, né? Ele se tornou bom. Entretanto, Jesus a todos modelou com que? Serenidade, amor, esculpindo cada um a fidelidade até o sacrifício. Então, para a gente entender que os discípulos, já tivemos as aulas dos discípulos, mas eles não eram perfeitos e eles precisaram ser moldados com amor. Então, a gente também consegue. Né? E agora que a gente está realizando as tarefas do Centro Espírita no nosso lar, não é? Estamos, né,
fora do centro espírita, estamos em casa, fazendo tudo online, né? Participando, de repente, depende da casa, participando da assistência espiritual, virtual, faz a escola virtual também. E aí, né? Será que o clima da nossa casa, o ambiente da nossa casa, a gente consegue trazer a mesma ambiente amistoso, né, místico para nossa casa? Será que a gente consegue trazer de novo, mais perto ainda da nossa casa, essa energia renovadora que o Centro Espírita nos traz? Será que a gente consegue trazer essa amorosidade para dentro do nosso lar ainda mais? Eu diria que é uma oportunidade incrível. Que às vezes a gente sai do centro espírita lindo, renovado, limpo, com a aura brilhando, chega em casa, na primeira abertura de porta, já a gente já se conecta com a energia do outro, com aquela energia da casa, enfim. E aí a gente volta tudo para trás, né? Então, importante que a gente também veja como oportunidade esse trabalho do centro espírita dentro do nosso lar, né? E que consiga visualizar essa limpeza constante e o principal, o amparo espiritual que recebemos, né? Seja no centro espírita, seja no nosso lar, na realização das tarefas, né? Principalmente. E aí eu trago também uma reflexão para vocês sobre os líderes espíritas. Jesus disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja o servo de todos. Gente, essa passagem de Jesus lavando os pés é uma coisa que a gente, olha, eu diria que é o maior desafio da humanidade. É uma humildade, é um processo de Jesus, o governador planetário, lavando os pés, né? E esse momento de liderança em que eles têm essa humildade, ele traz para a gente o quê? Um maior exemplo de todos. Então, primeiro, o que a gente precisa pensar? Que nos nossos líderes espíritas e tudo, a gente tem disputa pela liderança, a gente tem aqueles líderes que às vezes não conseguem conduzir os homens numa direção boa, né? Então tem que ser um líder autêntico, né? Aquele que sem a opinião, sem ter a sua opinião prevalecida, quer dizer, ele não impõe a opinião dele, mas ele desperta no grupo o desejo e a participação de todos no objetivo de servir a Jesus. Então, ele consegue ouvir, angariar as pessoas para trabalhar, né? Ele tem respeito às ideias e opiniões dos companheiros, né? Tem até um livro que chama Vale dos Espíritas, que é muito interessante, que ele traz algumas reflexões, né? Vamos chamar de cuidado, né? O que acontece? Esse livro Vale dos Espíritas, ele traz a reflexão sobre espíritas, principalmente líderes espíritas, que desencarnam, né? E aí, quando chega do outro lado, toda aquela humildade aparente, todo aquele processo que muitas vezes a gente cria a falsa imagem de nós mesmos, percebe? Quando a gente chega a ser um líder espírita, por exemplo, ou mesmo de outras religiões, a gente cria uma falsa imagem de religioso perfeito, né? E que, na realidade, muitas vezes não é, né? Na sua prática, no seu dia a dia, no seu trabalho, né? Então, o cuidado é para que a gente consiga ser o mais humilde possível e o mais sincero com a gente mesmo possível, né? Eu costumo brincar que toda vez que eu venho dar uma aula ou faço uma palestra, aquele assunto é para mim. O primeiro ouvido mais perto da boca é o meu. Então, hoje mesmo fazendo a aula, eu comentei com meu marido, eu falei, puxa vida, essa lição aqui eu ainda preciso me esforçar mais, né? Porque tem lições que a gente realmente deixa rabicho para fora, né? A gente ainda não aprendeu completamente, né? Então, coisas pequenas ou coisas muito grandes, não importa, né? Para que a gente sempre ouça, sempre veja e fale, opa, essa parte aqui eu ainda preciso melhorar,
né? Então, o cuidado com os líderes espíritas, para a gente não ter posição radical de intolerância religiosa, de autossuficiência, isso daqui é bem importante, viu, gente? Porque tem muita questão de não, é meu, só eu faço, não preciso de mais ninguém, né? É muito complicado. Então, vaidade, autoritarismo, fascinação, mistificação, pretensão cultural sem conteúdo, quer dizer, disse, né, uma coisa, mas na verdade o conteúdo não tem, né? Humildade aparente, hipocrisia, né? Hipocrisia que se excede em demonstração de pureza e amabilidade festiva. Então, às vezes, a pessoa fica super humilde para os outros, mas chega em casa e é um grosso. Então, esse livro ele traz essas reflexões das pessoas que desencarnam, né? Não, chega lá e fala: não, cadê os anjos para me buscar? Eu fiz 35.000 palestras, eu dei passe toda terça-feira à noite por 20 anos, cadê os anjos para me buscarem, né? Então, que vale a gente refletir sobre como que a gente, se a gente está trabalhando para conseguir o quê? Qual é o nosso objetivo, né? A gente está trabalhando para nos reformarmos, melhorarmos, a gente está trabalhando porque a gente quer ganhar o bônus hora lá na frente, qual é o nosso objetivo, né? E sempre revisitar isso na nossa mente. Se a gente está fazendo pela nossa vaidade, se a gente está fazendo porque a gente gosta de ter o poder, né? Qual é o nosso principal objetivo e a quem a gente quer enganar, afinal. Afinal, a espiritualidade sabe exatamente quem a gente é, não é? Então, a gente aqui tem essa pose facebookiana de eu sou o espírita puro, né? E não necessariamente a gente é em todos os aspectos da nossa vida, né? Então, nesse nosso convívio religioso, a gente precisa ter diálogos fraternos com amor e compreensão. Essa é a dica de ouro, né? A gente tem que conversar, né? Sempre com amor. E a frase célebre também é: e por muito vos amardes, sereis reconhecidos como meus discípulos. Olha só, Jesus já havia dizendo que a gente precisa se amar. E só se amando é que a gente vai ser discípulo de verdade, né? Então, se a gente não consegue se amar dentro de um universo piquititico, por exemplo, dentro da nossa casa espírita, quiçá no lar, quiçá na vida, né? Então, essa parte de muito amar é muito importante, né? E ainda muito distanciados dessa frase, né, da gente ter que se amar muito, né, dessa vivência exaltada por Jesus, a gente tem que se esforçar para conseguir isso, né? E aí o que acontece? A gente primeiro aprende nesse universo em que todo mundo está no mesmo objetivo de reforma íntima, todo mundo está com os mesmos objetivos de ser melhor, de ser mais fraterno, de ser amoroso, caridoso, a gente, né, aprende aqui para depois a gente conseguir e aplicando isso em todos os lugares da nossa vida, né? Tomar cuidado com o fanatismo religioso, que o que acontece? Nessa altura do campeonato, das nossas aulas, a gente está empolgado, não sei vocês, mas eu estava muito empolgada, né? Trabalhar, eu queria converter todo mundo, eu queria que todo mundo participasse de escola, eu queria converter, queria que minha casa inteira fosse espírita, e não necessariamente é assim que funciona, né? Então, esse entusiasmo exagerado inibe a ponderação e o raciocínio nas atitudes e no falar. Então, é para a gente respirar e respeitar mais, ouvir mais do que impor, né? E a gente acha que a gente também já virou meio santo, sabe? Então tem que tomar cuidado, né? Porque a gente não melhorou tudo que a gente precisava melhorar ainda. A reforma íntima é uma construção, né? Que não é só durante a escola que a gente vai trabalhar durante a vida toda, né? Então a gente precisa ser vigilante, né? Então, muitas vezes os nossos atos são contrários à razão, ao bom senso. Então, é para a gente tomar cuidado com essa questão do fanatismo, né? E o fanatismo religioso também tem a ver com uma aceitação cega, né? É uma imaturidade interior, é um pouco conhecimento doutrinário muitas vezes. Então, já que eu não tenho muito conhecimento, tudo que me dizem, o que eu faço, eu acato,
né? Então, qual o perigo disso? É que a gente é perigoso tanto para o novo cristão, que somos nós, como para o próprio espiritismo, né? Então, a gente é instigado desde a doutrinária, desde o curso básico, a gente é instigado a não ter um processo de fanatismo, é que a gente estude, questione, né, a tal da fé raciocinada. Então, a gente tem que raciocinar, né, para não agir com imaturidade, né? E quanto mais conhecimento doutrinário, melhor. E essa evolução é lenta e conquistada no trabalho íntimo, no estudo e na prática dos ensinamentos. Então, quanto mais a gente trabalhar nossa sentimentos, nossa reforma íntima, estudar bastante, a gente passa não é mais fanático religioso, a gente é só o responsável pela nossa vida, né? E aí, essa que é a questão principal, a intolerância, né? Porque aí, se a gente está muito entusiasmado, a gente corre o risco de ser intolerante, né, com as demais religiões. Então, a gente não pode nunca esquecer que só o amor constrói, né? E que nossos laços de fraternidade independem do aspecto externo, desses formalismos, dos rituais religiosos, né? Jesus pregava e distribuía caridade a todo mundo, nem perguntava, nem parava qual era a sua religião, né? Todo mundo chamava de irmãos. E é assim também dentro do centro espírita, e é assim deveria ser dentro dos nossos corações também, né? Quando você entra no centro espírita, ninguém pergunta a sua religião, né? Pergunta o que você precisa e vamos te ajudar, não é assim? Então, assim, a gente também deve agir quanto cristão, pessoa física, né? Então, a gente se preocupa com os frutos que a gente possa produzir, com o amor que possamos unir, né? Eu trouxe aqui o filme As Aventuras de Pi, que eu adoro esse filme. Ele traz, nessa altura da escola, é muito legal rever esse filme com uma visão assim mais aberta, né? Ele traz bastante essa questão das várias religiões e como isso se entremeia, né? Porque o próprio Pi, ele tem várias religiões, né? E ele traz essa questão, né, sem querer dar spoiler, mas ele traz essa questão, né, desse processo do aspecto externo, dos formalismos, dos rituais religiosos versus a realidade. Então vale a pena ver esse filme de novo, fica a dica. Deus não tem religião, segundo Gandhi. Então, não temos religião também. A gente é cristão, a gente acredita nos ensinamentos de Deus. Bom, aí o cristão no meio profano. Profano, né? Uma palavra esquisita. Mas o profano, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que é no meio que não é sagrado, no meio que não é super protegido pela espiritualidade, né? E o principal dessa história é que nós cristãos não podemos ter uma conduta dúplice, quer dizer, eu sou assim dentro da casa espírita e sou assado fora, né? Então essa é a parte mais importante. E aí ele chama no campo da luta material, quer dizer, fora do centro espírita é uma luta diária, né? É uma luta material, né? Então, as nossas transformações de reforma íntima, a gente se reflete igualmente em todos os meios que convivemos. Então, se eu sou orgulhosa dentro do centro espírita, eu sou orgulhosa fora, sou orgulhosa em casa e assim por diante. Então, se eu melhoro dentro do centro espírita, eu vou trabalhando, sei lá, minha vaidade, vou trabalhando o meu orgulho no centro espírita, depois eu tenho que aplicar essas transformações, essas reformas em todos os aspectos da minha vida. E é por isso que a caderneta é tão importante, porque a gente vai aplicando, ó, dessa vez eu usei aqui, as oportunidades da vida são justamente para a gente replicar aquela situação que a gente já conseguiu e muitas vezes a gente não consegue. Aí volta uns passinhos para trás, depois outra oportunidade e assim por diante. Eu trouxe um vídeo para vocês aqui, que eu adoro, Amigos da Luz, então eu espero que vocês gostem, que é exatamente isso. Vamos lá. Muito bem, nós temos que chegar num acordo. Tá todo mundo aqui? Tá cega? É claro que a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui? Presente, queridas. Que a paz esteja neste ambiente. Muito bem, nós temos que resolver essa situação, tá tudo errado. Somos uma pessoa só.
Ou pelo menos deveríamos ser, né? E você quer que eu faça o quê? Eu sou assim. Você é assim, eu sou assim. Você é assado. Com o valoroso auxílio dos nossos devotados amigos espirituais, haveríamos de encontrar uma solução. Amigos espirituais! Você não quer que eu fique igual essa songamonga ali, né? A paciência é um tesouro que precisa ser cultivado, irmã. E Songamonga é a sua genitora. A teta. Quanta luz! Me segura que eu vou dar nela. Calma, irmã. Mas cala sua Tenha boca. paciência. Cala essa boca agora. Vamos Cala. fazer uma Não quero ver prece. você. Cala a boca. Não Espírita. fique nervosa. Espírita. Cuti-cuti. Porco. Quer um abraço? Chega, gente. Por favor, isso é sério. Eu preciso encontrar um equilíbrio entre as Renatas. E olha que eu nem chamei todas, hein? Ó, no dia a dia, por exemplo, eu preciso ser menos estressada. Só, gatinha, que o dia a dia é estressante, tá? Porque eu tenho que lavar, passar, cozinhar, levar a criança pra escola, cuidar de marido. Se a Madre Teresa de Calcutá daí fizesse metade do que eu faço, não ia ficar com esse sorrisinho açucarado dela que eu detesto. O sorriso é uma prece. E uma bolacha tu merece. E eu podia ser um pouco menos artificial. No centro, né? Ser um pouco mais verdadeira. Como assim artificial, cara, confrade? Garota, para com isso! Você nem sabe o que é confrade! Para com essa palhaçada! Parece que engoliu o Chico Xavier. Eu só procuro seguir o exemplo dos baluartes do espiritismo. Seguir o exemplo é se inspirar nas boas atitudes deles. E não você ficar imitando gestos, vocabulário, para depois, no dia a dia, ficar igual umas certas pessoas que eu conheço, entendeu? Veio uma louca, mal-humorada. Louca é! Ah, Renatas! Nós temos que ter um equilíbrio. Ou então a gente vai parar no hospício. É isso que a gente quer? Não, irmãzinha. Óbvio que não. Então, o que eu quero tentar é ser a mesma pessoa em todos os lugares que eu for. No centro, por exemplo, eu vou tentar agir conforme o ambiente, sem exageros, sabe? Equilibrada. Agora, no dia a dia, eu vou tentar ser menos estressada, porque senão eu vou ficar louca. Temos um acordo? Vamos ver. Bravo, irmã, bravo! É uma valorosa decisão que reflete a busca pelo autoaperfeiçoamento. E ainda tem mais. Desculpa. Eu tô dentro. Gente, cheguei na área. Desculpa aí, eu tava trabalhando. Me conta da reunião, como é que foi, o que rolou, como é que vai ser esse negócio aí, quem vai ser quem? É isso mesmo, a gente precisa ser um só, né? Às vezes a gente repete o que aprendeu, mas na hora H de utilizar no dia a dia, aquele ensinamento passa longe, não é? Então, outra dica importante, orar e vigiar. Essa é a dica mais importante de todas. Porque o que acontece? O que é o orar e vigiar? Orar e vigiar, em primeiro lugar, quando a gente se conhece, que a gente já está nesse processo de se conhecer já faz um tempo, não é? Então, quando a gente se conhece, a gente primeiro preste atenção na gente. Preste atenção no nosso corpo. O nosso corpo está estressado? Nosso corpo está ansioso? Como que esse corpo tá ansioso? Você tem algum tique nervoso? Eu coço meu nariz, tem gente que fica mexendo no cabelo, tem gente que sacode a perna, não é? Tem vários tipos de tique nervoso e com certeza você tem um. Então, vigie-se. Vigie-se estou nervoso? Estou ansioso? Estou fora do meu equilíbrio? O que fazer? Então, vou dar um exemplo. Seu chefe vem na sua mesa e fala, eu quero você na minha mesa às 14h. O que acontece dentro de você? Na hora, vem a ansiedade, vem o medo, você já fica todo desregulado, cheio de tique nervoso, não é? Então aí você saiu do seu equilíbrio, né? Você fica com raiva, você já fica alucinando, não sabe o que vai acontecer, não é? Então o vigiar como estou me sentindo? Isso faz bem para mim? Não. Então se retira, toma um copo d'água, se restabelece, respira, faz uma prece, pede ajuda, né? Esse é o momento de humildade em que a gente pede ajuda à espiritualidade. Pediu ajuda, aí a gente se reestabiliza com essa prece, né? Volta para a situação, encara ela, né? E aí sim nós ficamos melhores. Então, orar e vigiar não tem nada a ver com vigiar o outro, né? Nem ficar rezando o dia inteiro, mas de se vigiar,
né? Saber quando os seus sentimentos, quando que você saiu do seu equilíbrio para retornar no seu equilíbrio. E isso acontece onde? Em todo canto, não é só no meio profano. No meio religioso também, às vezes a gente não se sente legal, né? A gente tem que ter este processo de vigiar e orar, né? E as tentações são muito úteis, porque elas, ainda mais que sejam graves, né? Porque elas nos humilham, nos purificam e nos instruem. Será que vocês já tinham pensado que as tentações são importantes para que a gente possa aprender? Não é? A gente precisa aprender, né? E nos humilham, quer dizer, nos fazem ser mais humildes, né? As tentações. Então é importante tudo isso que acontece no meio profano, porque é como provas pra gente mesmo, né? Depois eu vou deixar o link desse videozinho que não vai dar tempo, mas é muito legal também. E aí a reflexão no trabalho, por exemplo, né? Nosso trabalho material. Nosso trabalho material é o nosso sustento familiar, então a gente precisa do trabalho. E dentro do trabalho, a gente tem as oportunidades também para comprovar as transformações que o Evangelho fez em nossa alma. Então, tem até a figurinha aqui do puxando o tapete, é isso. Você aprendeu que deve ser honesto, vai chegar no trabalho e vai puxar tapete dos outros? Não, não deveria, né? Então, vamos pensar assim, o crescimento material é super válido, né? Tá de acordo com a lei do progresso, tá de acordo com a lei do trabalho, ele é muito importante. Mas que a gente possa, a partir de agora, fazer sem prejudicar ninguém, né? Aceitando a derrota, ou sem revolta, aceitando quando acontecem situações desagradáveis, né? O que mais que a gente pode aplicar, né, no trabalho, a nossa cristandade, né? Sendo com nossos funcionários, por exemplo, sendo justo, né, tendo mais compreensão humana, tendo respeito, tendo compromisso de retidão, honestidade, cordialidade, tolerância e amor, porque não? A gente pode amar os nossos funcionários, né? E essas são ocasiões de interesses. Quando tem ocasião de interesses escusos, que acontece bastante no nosso trabalho, né? Você precisa subornar alguém, né? Você precisa de situações, aquelas que você fala, e agora, né? Contra os meus propósitos, é contra o que eu aprendo, né? E agora, né? O que a gente faz? Então, que a gente possa meditar, analisar com o Mestre Jesus, né? A gente tem que se ligar sempre aos amigos espirituais para que a gente tente não resvalar diante dos nossos compromissos que a gente abraça, que a gente peça ajuda também para resolver aquelas situações que a gente não gosta de participar, né? E a gente está super ocupado, sem tempo, cheio de impaciência, de mau humor. Então, o nosso trabalho material, que é a maior parcela do nosso tempo, né? A gente passa cerca de 8 horas trabalhando, é onde a gente mede a nossa resiliência, nossa fidelidade e os bons propósitos cristãos. Então, é tudo uma questão de treino, né? Então, que a gente possa treinar, treinar, treinar e treinar. Aqui adoro esse videozinho também no trânsito. Olha o Pateta aqui, como ele faz. Ele se transforma no trânsito. Vocês também se transformam? É um desafio, não é? De paciência, de tolerância. O trânsito é um ótimo projeto para a gente trabalhar, né? Porque a gente precisa se organizar, né? E sempre a gente acaba se estressando. Então, por exemplo, a caminha do centro espírita, pelo menos a caminha do centro espírita, vamos tentar fazer com mais antecipação, com preparo, né? Desconecta do estresse, porque se a gente já vai estressado no carro, chega lá, dificilmente a gente consegue se conectar, né? E é uma excelente oportunidade para treinar nossa vigilância, trabalhando interiormente para não mudar nossa vibração de fraternidade. Mantenha sempre o nosso equilíbrio com os recursos que o Evangelho nos oferece. Olha, sabe, eu vou dar uma dica do trânsito, é engraçado, mas sempre que alguém tá lá fazendo uma besteira na minha frente, coisa do tipo, a minha dica é, pensa que ele tá com vontade de ir no banheiro. Sabe aquela vontade de ir no banheiro, aquela que é sua? Então, pensa que ele tá assim. Você vai perceber que a sua tolerância aumenta, que você
não fica com raiva da pessoa, você fala, realmente, ele deve estar com vontade de ir no banheiro, não é possível, ele fez tanta bobagem aqui na minha frente, deixa ele passar porque tadinho, ele tá precisando. E pronto, a gente já tem outro pensamento, você já tem um pensamento mais caridoso, já tem um pensamento mais tranquilo e não muda a sua vida, né? E você continua sem levar aquele estresse para dentro do seu coraçãozinho ou do seu bem, né? Diante das tentações, né? As tentações são oportunidades também de teste, né? Então, em todos os campos de interesse materiais, seja nas paixões, nas nossas deficiências mais intrínsecas da gente, né? E as tentações só nos alcançam quando a gente entra na vibração delas. Então, ela tá lá, e se a gente não entra na vibração dela, a gente consegue evitá-las, né? Então, é um esforço, sempre esforço, né? Da gente se ocupar em servir sempre onde eu estiver, fora dos interesses costumeiros, distanciando as más influências. E diante das dificuldades, né? Das brigas religiosas, por exemplo, né? É lícito que a gente se digladia com palavras, vibrações em nome do Cristo? Vale a pena ficar discutindo religião? Qual é a melhor religião, por exemplo? Não. Quando a gente conversa com amorosidade, quando a gente conversa com conhecimento, a gente não precisa convencer ninguém. A nossa vibração já serve como um carinho para a pessoa. E se a pessoa sentir esse carinho, ela pode gostar ou não, né? Mas a gente não precisa realmente tentar convencer ninguém, né? Então vamos evitar essas discussões calorosas, não vamos desperdiçar as oportunidades de colaborar e esclarecendo. A gente pode esclarecer o outro, pode contar para o outro como funciona, pode contar das nossas vitórias na religião e o quanto isso foi bom para a gente, isso sim, né? Sempre esclarecer. Então a gente precisa ter realmente a nossa tolerância com realmente tolerância, né? E nas oportunidades de servir servir sempre com Jesus, exercitando a nossa vida comum, nossa capacidade é sempre um olhar compreensivo, né? Uma palavra de ânimo, um gesto afável de sustentação ao caído, né? Um amparo material aos que sofrem privação. Então, isso tudo a gente pode fazer onde quer que a gente esteja, né? E um serviço cristão como anônimo impulso de amor. Então, levando ao necessitário o fortalecimento na fé perdida, renovando as forças para retomar na caminhada. Então, a gente também pode ajudar com palavras. Agora que a gente tem um pouco mais de conhecimento, a gente pode ter uma palavra amiga, uma palavra dos ensinamentos de Jesus que dá força ao outro, né? E aí, o que acontece? Quando a gente vai trabalhando, servindo, a gente também vai registrando na espiritualidade os créditos nesse balanceamento das dívidas. Então, a gente, com amor, paga as nossas dívidas do passado, sim, né? Então, sejam as oportunidades de resgate, atenuação das penas. Então, a gente vai diminuindo nossos erros do passado, trabalhando no bem, né? E que a gente tenha essa oportunidade de dar de nós mesmos a todos, estendendo as mãos. Servir a Jesus, servindo ao próximo. Aquela passagem que Jesus fala, quando você alimenta algum pequenino, é a mim que está alimentando. Quando você veste o pequenino, é a mim que está vestindo. Quando você visita-o, é a mim que está visitando. Então, quando a gente serve a Jesus, a gente está servindo ao próximo, a gente serve a Jesus, né? E eu vou mandar depois esse texto para vocês, que eu adoro, que é sobre como despertar a espiritualidade nos outros. É um texto que eu acho muito interessante e eu acho bacana para a gente pegar nessa fase que realmente a gente está querendo convencer todo mundo, né? Então, depois eu vou mandar para vocês esse texto da espiritualidade nos outros. Mas eu vou tentar falar rapidinho. Então, imagina o seguinte cenário: você 10 amigos vai viajar junto, né? A gente aluga uma casa gigante, né? Vários quartos. Chega, passa o dia juntos e foram dormir, cada um no seu quarto. No dia seguinte, algumas pessoas acordaram bem cedo, outras ainda estão dormindo. Você acha que essas pessoas que acordaram mais cedo são mais evoluídas que aquelas que ainda estão dormindo? Será? Será que elas são mais evoluídas?
Eles apenas acordaram mais cedo. Talvez tenham acordado mais cedo porque têm o hábito de acordar cedo, ou porque estavam descansados, ou porque dormiram muito mal, ou porque o quarto que estavam tinha muita claridade, por exemplo. Elas não são melhores do que ninguém. Agora, o que aconteceria se elas tentassem acordar os demais? Eles iriam se irritar, certo? Iria se incomodar, ia brigar, não iriam descansar o tempo que precisavam. E eles não são menos evoluídos. Você não sabe o que se passou com eles. Talvez tenham tido uma semana difícil, podem estar com sono acumulado, podem ter ido dormir mais tarde dos que acordaram mais cedo. E o que os que acordaram mais cedo devem fazer então? Apenas seguir seu dia. Comece a fazer o café da manhã, limpa a casa, prepara a programação do dia, comece a organizar o que querem fazer. Podem pensar nos outros e deixar o café da manhã pronto para todo mundo, já pensar nas possibilidades do dia para consultar os demais quando acordarem. Assim, quando o outro acordar, vai se sentir cuidado. Vai sentir que está entre amigos. Vai sentir que aquela viagem é a viagem que de fato gostaria de fazer. Vai sentir que está no lugar certo. A vida desses que acordaram mais tarde pode ficar um pouco mais fácil se aqueles que acordaram mais cedo prepararem o cenário, é verdade. E é assim que eu vejo o despertar da espiritualidade. Talvez você sofra por enxergar um mundo que as pessoas ao seu redor não enxerguem. Talvez você queira muito que as pessoas próximas de você vivam a mesma coisa que você vive. Talvez você queira que elas se abram para algo maior. Mas elas ainda estão dormindo. E se você tentar acordá-las, vocês vão brigar. Deixe essas pessoas onde elas estão. Continue o seu trabalho, sem querer trazer ninguém junto. Faça a sua parte e cuide da casa. Cuide do seu entorno e do que lhe é possível fazer. E lembre-se de que você não é mais evoluído que ninguém. Estamos todos no mesmo jogo, apenas acordamos mais cedo. E daqui a pouco todo mundo vai acordar sem exceção. Quando o sol começa a bater forte, a luz entra nos quartos, não tem como continuar dormindo. E é isso que está acontecendo agora. A luz vem vindo com força, logo logo todo mundo acorda. E quando eles acordarem, a gente já vai ter feito um monte de coisa para facilitar a vida deles e nos divertimos juntos nessa viagem. Gustavo Tanaka. Então, deixo vocês com essa reflexão sobre o acordar mais cedo e fiquem com Deus. Boa noite.